Queridos, eu quero apresentar para vocês hoje o nosso pregador dessa manhã, pastor Tiago Mates. Chega aqui. Pastor Tiago é pastor da Igreja Batista Redenção em Indaiatuba, conhecida por Red. Acertei, Red é o apelido. Mas o pastor Tiago e eu nos conhecemos há mais de 20 anos. Ele chegou lá no seminário em Atibaia, na Palavra da Vida, onde eu estudava também. Eu era, acho que, terceironista, e ele chegou para estudar. Então, desde lá, entre indas e vindas, a gente se encontra. Depois, Deus me mandou para o Rio Grande do Sul, que é a terra dele. Depois, ele vai falar um pouquinho. Ele conheceu a minha esposa antes de eu conhecer a minha esposa. Foram amigos de adolescência. Então, você quer as histórias boas dele, eu tenho. As outras histórias, a minha esposa tem para contar. Mas é um privilégio ter você aqui. Deus tem feito um ministério através da vida do Tiago, fantástico lá em Indaiatuba. Ele vai contar um pouquinho mais, mas Deus tem feito maravilhas, a gente sabe disso, e queremos dar as boas-vindas e orar por você. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do pastor Tiago, pela instrumentalidade com que ele tem sido usado, Pai, para abençoar tantas vidas lá em Indaiatuba, em toda a região e no país todo, Pai. Nós queremos agradecer pela vida dele e pedir, Senhor, clamar que o Teu Espírito Santo fale através dele hoje. Que cada palavra saída da boca dele, Pai, venha do Senhor para os nossos corações, Pai. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Bom dia, gente. Muito feliz por esse momento junto com vocês nessa igreja especial. Como o Eduardo disse, eu me chamo de Tiago, sou gaúcho de Novo Hamburgo, Colorado, com muito orgulho. A torcida aí foi fraca, né? Menos colorados nesse culto. O outro culto foi melhor, tá? Mas, gente, sou casado com a Nath. Sou pai da Mel e estou muito, muito feliz de participar desse momento com vocês. Antes de mais nada, também quero falar sobre esse novo livro, meu novo livro que acabou de sair do forno, nós estamos lançando, chamado Jesus Não É Quem Você Pensa. Esse livro é a realização de um sonho e é fruto também de um incômodo, porque ao longo do meu ministério eu tenho percebido quantas pessoas ainda não entenderam de fato quem é Jesus. Para a maioria das pessoas, Jesus é simplesmente um baita cara legal, ou ainda quando questionados dizem, Jesus é tudo para mim. E quando Jesus é tudo assim, é porque a gente não sabe de fato quem Ele realmente é. E tem uma frase aqui nesse livro do Tim Keller que ele diz que Jesus não foi apenas um baita cara legal. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. E se você ainda não entendeu porque Jesus era uma ameaça no seu tempo e porque Ele foi crucificado, você não entendeu de fato quem Ele é. Então a ideia desse livro é apresentar esse Jesus através do Evangelho de João. E o livro, a nossa ideia foi fazer mais do que uma leitura, mas gerar uma experiência com Jesus. Então a gente brinca que o livro se tornou uma obra de arte. Nós convidamos um artista renomado no Brasil, Felipe Guga. O livro é cheio de ilustrações, compartilhando sobre Jesus. Por exemplo, o livro começa falando do Cordeiro de Deus, o servo sofredor, e ele termina então falando sobre o leão da tribo de Judá, que é o Cristo vitorioso, que venceu a morte e não está mais na cruz, agora ele está sentado no trono, reinando sobre o universo, reinando sobre nossas vidas. E o livro nos ensina então a olhar para esse Jesus e fazer essa transição para conhecê-lo de fato e adorá-lo como Senhor. Tá? Temos vários testemunhos muito legais. Uma mulher num tratamento de câncer que há 2 semanas atrás, a filha orou 20 anos pela conversão dela, e ela, depois de ler o livro, veio me procurar, falou, pastor Tiago, eu entendi, Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele me perdoou, Ele levou meus pecados na cruz, e ela trouxe todos os objetos de culto dela, ela era católica, numa sacola assim, Tiago, eu não preciso mais, eu entendi, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, amém. Batizamos ela estava no processo de quimioterapia, precisou ser batizada rápido. Então, esse livro é para o teu crescimento espiritual, mas também para você usar como instrumento
para falar de Jesus àquelas pessoas que você sempre quis falar, tá bom? Então está feita a propaganda, mas para nós entrarmos no nosso tema de hoje, o meu tema hoje com vocês é infinitamente mais. E o que eu gostaria, o meu desejo, é levar vocês a sonharem, como igreja, infinitamente mais. Por quê? O que eu posso dizer é que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque essa igreja sempre foi uma referência para mim, marcando minha vida, ministério. Pastor Roberto Silvado, também através do ministério dele, das pregações, eu amo pregação, e sempre foi uma referência para mim. Então, estar hoje aqui presencialmente é a realização de um sonho de vida, é Deus provando mais uma vez que Ele é capaz de fazer infinitamente mais. E já que nós estamos aqui celebrando 64 anos, mês de aniversário da igreja, 64 anos, uau! Quando eu cheguei aqui ontem, sexta-feira à noite, com as pessoas com quem eu estive conversando, muitas pessoas que não são daqui, mas já estiveram e conhecem, são impactadas por essa igreja, disseram o seguinte: Tiago, que igreja, que igreja. E eu fiquei empolgado com tudo isso. Deus tem usado a vida de vocês nessa cidade e muito além daqui, por todo o Brasil. Então, eu queria dizer que Deus quer fazer infinitamente mais do que Ele fez até aqui. Vocês já viveram grandes coisas até aqui, mas Deus quer levar vocês além daqui e que possam viver ainda infinitamente mais. Então hoje eu quero te levar a sonhar com aquilo que Deus quer fazer nessa igreja e através dessa igreja, não só aqui, mas muito além daqui, e aquilo que Deus quer fazer na tua vida, na tua história, na tua família, na tua carreira, aquilo que Deus quer fazer, Ele quer fazer infinitamente mais. E eu gostaria de afirmar que o impacto de uma igreja está intimamente ligado à visão que essa igreja tem de Deus, de si mesma e da missão. E não só isso, mas o impacto que a tua vida vai gerar na tua família, na vida dos teus filhos, nos teus negócios, está intimamente ligado também à visão que você tem de Deus, de si mesmo e da missão. Deixa eu te mostrar isso, eu quero te convidar e te levar a sonhar infinitamente mais através do texto de Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21, que dizem: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Eu amo esse texto. Que texto especial, eu tenho experimentado isso na minha vida pessoal e através daquilo que eu quero te apresentar, aquilo que o apóstolo Paulo está querendo transmitir para todas. Ele termina dizendo: por todas as gerações. Paulo, através dessa mensagem, que é uma oração dele, no final dessa apresentação dele, no capítulo 13, ele está orando pela igreja de Éfeso, mas orando também por nossas igrejas, orando por todas as gerações que viriam, para que nós pudéssemos entender a grandeza do poder de Deus. Então Paulo, ele vai nos trazer 3 desafios para nós ampliarmos a nossa visão. O primeiro desafio é: amplie sua visão de Deus. O texto diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou pedimos. Paulo usa um superlativo. Paulo está usando 2 palavras assim, querendo exagerar, dizendo assim: infinitamente mais. É que nem aquelas disputas de criança, né? Quando a gente falava assim: não, meu pai, ele tem isso, não, meu pai tem aquilo, não, meu pai tem infinito, não, meu pai tem infinito 10 vezes. Paulo está falando isso. Deus é capaz de fazer infinito muito mais, porque Ele está querendo ampliar nossa visão a respeito do poder de Deus que atua em nós. E do que esse poder é capaz de fazer, não só numa igreja, mas em nossas vidas, em nossas histórias, em nossas famílias. E se nós queremos entender o que Paulo está querendo dizer, a primeira coisa é que nós precisamos olhar para quem escreveu esse texto, que é o apóstolo Paulo.
Ele é um exemplo de que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Quem era Paulo? Paulo era Saulo, o maior perseguidor da igreja cristã naquele momento, um homem extremamente temido. Quando ele teve sua experiência com Cristo e se tornou um discípulo, os próprios discípulos não queriam, os próprios apóstolos não queriam recebê-lo, porque tinham medo que ele é um agente infiltrado, queria prendê-los, queria matá-los. Paulo era um perseguidor da igreja, Paulo era um matador de cristãos. Mas de repente ele tem um encontro com Cristo, e Jesus transforma a vida dele, e ele, do maior perseguidor de cristãos, se torna um dos maiores evangelistas da história, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. E Deus vai usar ele como nenhum outro homem no Novo Testamento. Não é incrível isso? Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Então lembre-se, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu não sei o que está acontecendo na vida do teu cônjuge, eu não sei o que você está enfrentando ao teu redor, na tua família, na vida dos teus filhos, mas lembre-se, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos ou pedimos, de acordo com o seu poder, ou seja, Deus pode. Além disso, nós precisamos não só entender quem escreveu, mas para quem Paulo escreveu. Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, e isso é muito importante para a gente entender por que Paulo está usando esse superlativo, porque a cidade de Éfeso era uma cidade gigante da antiguidade, era uma cidade como São Paulo, por exemplo, era uma grande metrópole, uma das 3 maiores cidades daquela época, era uma cidade portuária, com muitas construções, uma cidade suntuosa. Deixa eu mostrar para vocês, por exemplo, havia na cidade de Éfeso a biblioteca de Celso, com milhares de exemplares de livros da antiguidade. Pessoas do mundo inteiro podiam vir lá para ter acesso ou para estudar. Havia também na cidade de Éfeso um grande centro comercial, talvez o primeiro shopping da antiguidade, o primeiro shopping Guatemi, tá? Lá na cidade de Éfeso, e ali pessoas de várias regiões da Ásia Menor vinham para vender, comerciar os seus produtos. Ali também havia os ourives, que eram comerciantes de ouro, e eles vendiam miniaturas do templo da deusa Diana, que era uma das maiores atrações de Éfeso. Além disso, Éfeso também tinha uma grande avenida que cruzava a cidade, uma avenida construída com pedras brancas, uma avenida larga, ladeada por prédios altos, ladeada por colunas de mármore. Então era uma cidade muito rica, era uma cidade poderosa, era uma cidade estruturada. E essa grande avenida que começava no porto, e você pode conhecer essa avenida hoje lá na Turquia, e ela culminava então num grande anfiteatro para 25 mil pessoas. Essa era a cidade de Éfeso. E além disso, havia na cidade de Éfeso o templo da deusa Diana, ou também conhecido como templo de Ártemis. Aqui é uma reprodução digital do templo de Ártemis, mas era a grande atração da cidade. Então, pessoas vinham do mundo inteiro peregrinando para conhecer o templo da deusa Diana. E havia ali os guias turísticos que conduziam as pessoas e apresentavam aquele templo. Alguns estudiosos dizem que eles apresentavam o templo dizendo que esse templo grandioso era uma das maiores construções do mundo antigo, tanto que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E eles diziam, as pessoas nunca tinham visto algo tão grande. Então eles diziam, a largura é X, o comprimento é Y, a altura é tal, a profundidade é tal. E esse era o grande orgulho da cidade de Éfeso. É interessante que Paulo aqui no capítulo 3, no versículo 18, ele vai falar o seguinte: a minha oração é que vocês possam não somente conhecer, mas experimentar a largura, a profundidade, o comprimento do amor de Deus. Ou seja, ele está comparando e mostrando que o amor de Deus
é muito maior, mostrando que o poder de Deus é infinitamente maior do que aquilo que eles estão vendo naquela cidade. Deus pode fazer infinitamente mais, e foi o que ele fez nessa cidade. A pergunta que eu te faço é a seguinte: qual era a chance do apóstolo Paulo chegar nessa cidade, sem recursos praticamente, e pregar o evangelho, e o evangelho impactar não somente essa cidade, mas toda a região da Ásia Menor? Qual era a chance? Praticamente nenhuma. Mas foi exatamente o que aconteceu. Atos capítulo 19 nos conta essa história, mostrando que o apóstolo Paulo chegou na cidade de Éfeso, essa importante cidade, porque ele percebeu que era uma questão estratégica ali, e ele chega ali, ele começa a pregar na sinagoga. Ele foi expulso pelos judeus da sinagoga, então ele começa a pregar numa escola. Ele começa a pregar o evangelho todo dia nessa escola. E diz que pessoas de toda a cidade, pessoas de toda a região passaram por ali e conheceram o evangelho, e o evangelho foi se espalhando. E o Atos 19 diz que o nome de Jesus era engrandecido e se tornava cada vez mais conhecido. De tal forma foi um impacto na vida dessa cidade, que as pessoas, só de tocar no manto de Paulo, elas eram curadas. Então houveram milagres. As pessoas começaram a abandonar a sua antiga fé nos seus ídolos, e elas levaram em praça pública esses objetos e queimaram publicamente numa grande fogueira. Imagine esse tumulto em praça pública. Então isso começou a provocar um grande alvoroço naquela cidade. Isso provocou uma mudança, uma transformação econômica, cultural, que mexeu com os ourives. Atos 19 diz que Demétrio, que era um dos chefes do comércio, ficou indignado e levantou o sindicato, a turma do comércio, para ir contra os cristãos que estavam destruindo lá o comércio da cidade, e perseguiram e levaram eles até esse grande teatro, querendo prendê-los, querendo destruí-los, querendo matá-los. Você está entendendo o impacto que o evangelho teve nessa grande cidade? Deus é capaz de fazer infinitamente mais, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação do mundo. E Paulo está falando isso. A partir de Éfeso, muitas igrejas serão plantadas ao redor daquela região, igrejas serão influenciadas. Éfeso se tornou uma das maiores e mais importantes igrejas do Novo Testamento. Amplie sua visão de Deus. Paulo está nos convidando, através da vida dele, do que ele viveu. Paulo está convidando, através da experiência da igreja de Éfeso, a nós nos inspirarmos a sonhar e entender que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. E sabe, eu tive o privilégio, tenho tido, de experimentar o poder do evangelho. Em 2012, depois de trabalhar 11 anos na cidade de Vinhedo, conhecendo o pastor Ari Veloso, sendo mentoreado por ele, pelo pastor André Fontana depois. Trabalhei ali com jovens 11 anos, até que com 27 anos essa igreja disse o seguinte: Thiago, você precisa assumir uma igreja em Indaiatuba, começar uma igreja na cidade de Indaiatuba. Eu era solteiro, eu olhava para mim mesmo e falava assim: eu sou totalmente incapaz, mas se vocês estão falando, eu vou me submeter. E começamos uma igreja numa garagem, 30 pessoas. Nós não tínhamos recursos nenhum. Eu lembro que nos primeiros cultos nós tivemos que falar com o bar do lado para ele emprestar para nós cadeiras que eles tinham. Então olha só essa igreja aqui contemporânea, nós tínhamos cadeiras da Brahma, tá? Para o culto ali. E aí assim começou a igreja, tá? E a igreja foi acontecendo. São 10 anos, nós completamos 10 anos como igreja, desde nossa formação oficial. Sabem quantas pessoas nós somos hoje? Mais de 4.000 pessoas. E não são números, são vidas sendo transformadas, famílias transformadas, casamentos transformados. São membros de 30 cidades da região ativos na igreja. Sabe por quê?
Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então muitos pastores muitas vezes chegam para mim e dizem: Tiago, mas eu não tenho as habilidades, Tiago, eu não tenho os recursos. Mas nunca foi sobre nossas habilidades, nunca foi sobre nossos recursos. Nós temos o maior recurso, a palavra de Deus e o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, e Paulo disse: pregue a palavra, pregue o Evangelho. Continuem pregando o Evangelho. Deus tem transformado a vida de tantas pessoas nessa cidade. Amplie sua visão de Deus. Mas eu diria, em segundo lugar, amplie sua visão de si mesmo. Amplie sua visão de si mesmo. O texto continua dizendo: Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O seu poder que atua em nós. Entenda uma coisa: esse poder que é capaz de fazer infinitamente mais, atua em nós, atua na sua vida, atua através da sua vida. E entenda, isso aqui não é papo de coach, tá? Nada contra coach, isso aqui não é teologia coach, porque coach é uma coisa, teologia é outra. Isso aqui não é aquele papo humanista de você é incrível, você é demais, você é especial demais. Não, pelo contrário, o que eu quero deixar bem claro é o que Paulo deixou: nós somos pecadores miseráveis, não merecíamos nada, pecadores, mas Deus derramou o seu amor e sua graça sobre nós. Eu costumo abrir o culto da Rede, sempre fiz isso ao longo da história, e eu vou assustar vocês, mas eu dizia o seguinte: sejam bem-vindos à pior igreja do Brasil. E prazer, eu sou o pior pastor do Brasil. E se você conhecesse a nossa história, talvez você se levantaria e iria embora. Mas eu tenho uma boa notícia: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O amor de Deus foi derramado sobre nossas vidas, e é por isso que nós estamos aqui, por conta de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele nos amou e Ele tem transformado as nossas vidas. Então nós somos pecadores. Mas, olha que interessante, Paulo diz em 2 Coríntios 4:8, Paulo diz o seguinte: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Ou seja, não é a nossa capacidade, não é a minha habilidade, não é o que você faz e quão bom você é. Não, é o poder dele, é esse tesouro que ele colocou dentro de nós, que atua em nós, mas provém de Deus. E primeira coisa que eu quero te dizer é que a primeira e maior obra que Deus deseja fazer é em você. A primeira e maior obra é na tua vida. Mas a partir da tua transformação, Deus quer operar uma obra através de nós. Deus decidiu fazer a sua obra através de nós. Ele está nos convidando para participar, para nós colocarmos a nossa vida à disposição dele. E muitas vezes a gente olha para essa grande obra e fala assim: mas eu não sou capaz. Mas entenda, nunca foi sobre a tua capacidade, é sobre o poder dele. E eu tive a chance de entender isso logo cedo. Como eu disse, eu nasci numa família cristã, num lar cristão, e para vocês terem ideia de como era a nossa casa, na nossa casa nós não tínhamos decoração. Eu brinco que na nossa casa nós tínhamos Bíblia decorando a casa. Então eu acordava de manhã, tinha a Bíblia no armário, eu ia pegar a roupa, tinha a Bíblia no corredor, versículo bíblico no corredor, tinha versículo bíblico no espelho de casa. Enquanto eu escovava os dentes, eu lia aquele versículo bíblico todos os dias. Passava pela sala de casa, tinha um versículo gigante do casamento dos meus pais. E quando eu chegava na mesa da cozinha, diante da mesa da cozinha, todas as manhãs, eu lia um texto em letras garrafais de Marcos escrito: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu costumo dizer que eu vivi na pele o que Hebreus 4:12 diz. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e poderosa e mais penetrante, né? Então,
eu vivi isso, aquelas palavras saltaram da parede e penetraram no meu coração, e quando eu tinha 14 anos de idade, eu rendi a minha vida para ser pastor. Com 14 anos, aquelas palavras ecoaram no meu coração e eu decidi ir. 14 anos, coitados dos meus pais. Mas eles aceitaram, fui preparado pela igreja. Aos 17 anos, eu deixei o Rio Grande do Sul para estudar teologia. E eu lembro que eu não tinha recursos. Não tinha recurso nenhum. Não tinha dinheiro para ir para o seminário, foram mantenedores. E hoje, olhando para tudo que Deus fez, né? Como eu disse também em 2015, quando eu estava pastoreando a Rede já, o tesoureiro foi viajar, foi morar nos Estados Unidos, eu tive que colocar um outro homem como tesoureiro, e de repente eu chamei esse novo homem para ser tesoureiro, abrimos as contas da igreja para ele, e na primeira noite nós marcamos uma reunião com ele. Ele começou a reunião dizendo o seguinte: eu vou declinar do cargo, porque eu abri as finanças da igreja e essa igreja não dura mais um mês. Hoje a nossa igreja está construindo um novo espaço para 2.500 pessoas, e quem é um investidor desse novo espaço é simplesmente o Deco, aquele jogador do Barcelona, que agora é o diretor de futebol do Barcelona. Deus é capaz de fazer infinitamente mais. E sabe, eu nunca fui o melhor aluno do seminário, eu não fui o prêmio Vida do seminário, eu não fui o prêmio Ministério do seminário, eu não fui aquele cara que se destacava. Muita gente olhava para mim e dizia: Tiago, desiste, você não tem cara de pastor, né? Essa coisa não é para você. Eu lembro que quando eu cheguei em Indaiatuba, um dos líderes desse trabalho virou para mim e disse o seguinte: Tiago, você não é o cara para essa igreja, você não é o cara, desiste, não vai dar certo. E sabe que foi importante aquele homem ter falado isso. Deus usou a vida dele, porque eu precisava entender aquilo, de que eu não era o cara, eu nunca fui e eu nunca serei o cara, porque Deus não escolhe os caras, Deus escolhe os improváveis. Sabe por quê? Porque a nossa fraqueza, a minha fraqueza, a tua fraqueza, estabelece o palco perfeito para Deus mostrar a grandeza dele. Então Deus escolhe os improváveis para mostrar que o poder provém dele. É por isso que ele escolheu aqueles discípulos, né? Ele escolheu os fracos para envergonhar os fortes, para mostrar que o poder é dele e que ele é capaz de fazer infinitamente mais. Ele escolheu Davi, quem ninguém escolheria, e ele disse: o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Ou seja, Deus vê de maneira diferente, Deus usa de maneira especial. Então, se você é uma pessoa improvável, é muito provável que Deus queira te usar. Então você precisa se render e colocar a tua vida à disposição de Deus, pois Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Deus nos usa. Amplie sua visão de si mesmo. O poder de Deus está atuando, o poder que é capaz de fazer infinitamente mais, está atuando em você e através de você, e Deus quer te usar na sua grande obra e na sua grande missão no mundo. Por isso, por último, amplie sua visão da missão. Efésios 3:21 diz: a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Primeira coisa que eu quero te chamar é para essa expressão: por todas as gerações. Paulo está querendo ampliar nossa visão da grande missão de Deus no mundo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a nossa história, essa igreja e a minha igreja, são apenas um capítulo na grande história de Deus. Entenda isso. Deus está escrevendo uma história. O nosso Deus está em missão. Ele continua em missão. Porque um dos nossos erros é que nós olhamos para a Bíblia, que é um livro completo, a revelação está completa, e nós olhamos para a Bíblia muitas vezes e nos sentimos desencorajados, pensando: bom, a história de Deus acabou. Não. A Bíblia está completa, mas a história de Deus continua sendo escrita todos os dias, por homens e mulheres que colocam suas vidas à disposição de Deus. E eu tive a oportunidade de ver isso na prática. Alguns anos atrás, quando eu recebi o convite de participar do encontro de Lausanne, movimento criado pelo Billy Graham e pelo John Stott, e eu recebi o convite para ir representar o Brasil lá na Indonésia, no meio de 130
líderes de 130 países representados naquela reunião. E foi um momento muito especial, impactante na minha vida, porque ali eu pude experimentar aquilo que Apocalipse diz, de todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos, línguas e nações. Todas aquelas pessoas louvando a Deus em uma só voz. Uau, que experiência. E eu lembro que chegou um momento em que eles pediram para cada um compartilhar a sua história. E eu estava empolgado. Eu vou compartilhar a minha história. E de repente, um rapaz da Angola começa a compartilhar a história. Eu nasci no meio da guerra civil e meus pais foram assassinados. Eu então cresci no meio de uma base militar americana. Ali eu conheci Jesus e Jesus me deu chamado para ser pastor. E hoje nós temos uma grande igreja na Angola. Nosso maior desejo é curar as feridas do povo africano. De repente, então, uma menina do Irã disse: eu vou contar a minha história. Eu conheci Jesus lendo uma página da Bíblia que eu encontrei. E eu comecei a pregar sobre esse Jesus para minha família e para os meus amigos. Mas eles me entregaram às autoridades. Eu fiquei presa numa solitária durante 20 dias. Jesus me visitou na solitária e disse que ia me enviar para o meu povo e que eu daria a minha vida pregando o evangelho no meio do Irã. E eu comecei a me abaixar na minha cadeira, né? Pensando, eu posso não compartilhar mais a minha história, né? De repente, um homem da China levantou e disse: olha, vocês não imaginam o que está acontecendo na China? Deus está fazendo milagres na China, grandes coisas na igreja chinesa. E aí uma mulher do Egito se levantou e falou o seguinte: então eu também quero contar. 25 homens foram assassinados alguns meses atrás no Egito. Esse vídeo está no YouTube. Os muçulmanos mataram 25 homens e o sangue se esparramou pelo mar. E no vídeo está escrito assim: um recado de sangue ao povo da cruz. E aí ela disse: sabe o que aconteceu quando aqueles 25 homens morreram e o sangue deles foi espalhado no mar? Está lá no vídeo. Sabe o que aconteceu? O evangelho explodiu no Egito. Igrejas nascendo, cristãos, pessoas se convertendo ao cristianismo. Ou seja, nada pode parar o cristianismo. Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Então eu percebi que a grande história de Deus não acabou. A história de Deus continua sendo escrita e Deus continua realizando milagres com seu poder ao redor do mundo. E muitas vezes nós estamos aqui e não estamos participando dessa história, porque estamos acomodados, porque estamos distraídos, porque não entendemos o nosso chamado para participar dessa missão, para fazer parte dessa grande história, através de nossas vidas, apontando para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo vidas centradas em si mesmos e não na glória dEle. Nossa vocação é sobre nosso sucesso e não para a glória dEle. Nossa vida, nosso casamento não aponta para a glória dEle, mas é a nossa busca por realização pessoal e satisfação pessoal. Não é sobre isso. É por isso que estamos cansados, é por isso que estamos perdidos, porque nós esquecemos quem nós somos e qual é o nosso chamado nessa geração. Davi, Atos 13:36 diz que Davi entendeu e serviu ao propósito de Deus em sua geração. Nós estamos sendo chamados. Hebreus 11. A galeria dos heróis da fé. A gente gosta de ler a galeria dos heróis da fé e a gente fica imaginando: Noé serviu a Deus na sua geração, Abraão serviu a Deus na sua geração. Imagina como seria fazer parte dessa galeria de heróis da fé. Mas espera aí, a galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, foi escrito exatamente por causa disso, para te fazer acordar que você está sendo chamado para fazer parte também dessa galeria, colocando tua vida à disposição de Deus. Por isso, Hebreus capítulo 12, versículo 1, continua dizendo, fazendo uma ligação com a galeria dos heróis da fé, dizendo o seguinte: portanto, já que vocês estão cercados por tão grande nuvem de testemunhas, abandonem tudo aquilo que lhes atrapalha e corram com perseverança a corrida que lhes é proposta, tendo os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. O que está te atrapalhando hoje de viver a missão de Deus? O que está te atrapalhando hoje de viver para a glória de Deus? Livre-se do que te atrapalha e faça parte dessa grande história e viva de maneira consistente com o enredo de Deus. Deus tem um plano para a sua vida.
Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para essa igreja. Essa igreja impactou o Brasil, impactou a minha vida, e Deus quer fazer infinitamente mais. Amplie sua visão da missão. Mas nunca esqueça que a glória é dele, não é minha, não é sua. Não é sobre nossa capacidade, não é sobre nossas habilidades, não é sobre nosso nome poderoso e conhecido. É sobre tornar o nome de Jesus engrandecido e conhecido. E assim como o Evangelho fez isso em Éfeso, o Evangelho fez isso em Curitiba, o Evangelho fez isso em Indaiatuba, o Evangelho pode fazer isso no Brasil, o Evangelho quer fazer isso pelo mundo inteiro, porque o Evangelho é o poder de Deus, e Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está vivendo para a glória de Deus? Tua vida aponta para a glória de Deus, tua família aponta para a glória de Deus, tua vocação, trabalho e carreira aponta para a glória de Deus. Você tem servido nessa igreja, como hoje nos mostraram homens que estão ali pregando o Evangelho no estacionamento, levando pessoas a Jesus através desse serviço especial. Você está vivendo para a glória de Deus. Faça parte disso. Quando eu estava voltando da Indonésia, eu nunca vou esquecer que eu entrei naquele avião e eu fiz a oração que eu aprendi com aquela missionária, dizendo o seguinte: Deus, não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Eu quero fazer parte. Faça essa oração. Deus, não me deixa de fora do que o Senhor quer fazer nessa igreja. Eu quero ser parte disso. Eu queria encerrar, coisa que eu não fiz no outro culto, mas eu quero contar a história de um homem que me impactou, e foi graças ao compromisso dele com Cristo que eu decidi fazer parte dessa grande missão também. Foi através da vida dele que a minha visão de Deus foi ampliada, e eu entendi o que Deus queria fazer através da minha vida nesse enredo. Eu lembro que quando eu era criança, a minha família não tinha muito dinheiro, mas quando meu pai ganhou uma certa quantia, a gente ficou curioso. Eu lembro que eu estava na escola, na 4ª série, todos os pais chegavam de Ômega Suprema, chegava lá o Cadete, chegava o Monza, eu olhava aqueles carrões e falava assim, nossa. Aí meu pai chegava com um carro velho, um Corcel 2, e eu entrava correndo com vergonha, eu era uma criança boba, e um dia meu pai ganhou uma boa quantia, e a gente ficou muito empolgado. O que o pai vai fazer? Uma televisão nova, um carro novo. Sabe o que ele fez? A decisão dele marcou minha vida para sempre. Meu pai decidiu investir num curso de seminário em São Paulo durante 4 anos. Um fim de semana sim, um fim de semana não, mais ou menos 1 a 2 vezes por mês. Ele pegava o ônibus do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo, viajava quase 24 horas até Atibaia para estudar teologia, voltava no sábado à noite, mais lá tantas horas para servir a Deus. Sabe o que ele queria? Ele disse, ele queria servir a igreja. Ele queria estar preparado para servir a igreja. Ele queria estar preparado para servir a sua família. Numa dessas idas, um dia ele me convidou, e eu lembro que a gente estava no ônibus indo para Atibaia, e eu tinha 7 anos, e de repente no meio da madrugada, enquanto todo mundo dormia, a luz apagada, meu pai acendeu aquela luzinha no teto, e um feixe de luz caiu sobre a palavra de Deus, e meu pai estudando a palavra, e naquele momento eu vi, meu pai ama Deus, meu pai ama a palavra de Deus, e meu pai quer servir a Deus, ele quer entender qual é a missão dele nesse mundo. Eu lembro que na nossa casa, nós tínhamos cultinho doméstico toda quinta. Meu pai um dia virou para nós, deixou 3 cartolinas e falou, faça um cartaz escrito Provérbios 31:30, a mulher enganosa, a formosura é enganosa, a beleza é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Faça uma coroa, faça um cedro. E aí nós preparamos tudo isso, e a gente ficou curioso. Meu pai chegou do trabalho, nós jantamos e fomos para o cultinho. Meu pai trouxe minha mãe e falou o seguinte, olha, agora nós vamos fazer a coroação da rainha do nosso lar. Sentou minha mãe no trono, que era o sofá lá de casa, e falou, agora venham os súditos da rainha. E aí veio meu irmão com a coroa e o cedro, e eu vim com o cartazinho, né? A beleza é enganosa, a formosura é passageira. Coroamos minha mãe. Eu não lembro o que meu pai falou, e eu não preciso lembrar, porque atitudes valem mais que 1000 palavras. Aquele homem me ensinou a enxergar a grandeza de Deus.
e me ensinou a fazer parte da grande missão de Deus. Eu lembro que ele chegou na terceira idade, eu vou encerrar com essa história. Meu pai chegou na terceira idade, ele entrou em crise. Já tinha feito tanta coisa, mas ele queria entender o que Deus queria para a vida dele naquele momento. Como fazer parte da história de Deus naquele momento de vida. Como fazer parte da missão de Deus naquele momento. E eu dei um livro para ele, do Paul Tripp, chamado Perdido no Meio. A Crise da Meia-Idade e a Graça de Deus. Um livro maravilhoso. Meu pai morreu depois de alguns anos, e eu peguei aquele livro de volta, e ele tinha destacado uma frase. E a frase dizia o seguinte: a sua vida é apenas um capítulo na grande história de Deus. E o chamado de Deus para nós é viver de maneira consistente com o enredo que Ele escreveu para as nossas vidas. Meu pai tomou uma decisão a partir daquele dia de encerrar o ciclo da vida dele, sem saber o que aconteceria a ele. Ele tomou decisões importantes com relação à igreja, com relação à família, com relação ao seu futuro. E meu pai mandou uma foto para nós dizendo: olha, deixei tudo pronto para a minha partida, se um dia acontecer alguma coisa, está tudo preparado aqui nesse armário. E aí eu falei: pai, para os filhos, né, ele mandou, eu falei: é muito cedo. Mas ele estava vivendo de acordo com o enredo de Deus, compreendendo o tempo de Deus, fazendo parte da história de Deus. E aí 2 meses depois ele descobriu um câncer maligno, e 2 meses depois ele veio a falecer. Eu queria que colocasse a última foto que eu passei ali para vocês. Eu lembro que meu pai estava no hospital, e no dia seguinte ele teria uma cirurgia. Eu não sei se já colocaram. Meu pai teria uma cirurgia, e eu fui para o Rio Grande do Sul para ajudar minha mãe. E quando eu cheguei no hospital, eu fui dormir com ele, e eu cheguei diante dele e falei assim: pai, amanhã você tem uma cirurgia que tem risco, né? Como você se sente diante disso? E ele olhou para mim nos meus olhos e falou: filho, eu estou em paz, porque eu depositei minha vida nas mãos do nosso Salvador Jesus Cristo, e eu vivi de acordo com o enredo dele. Então eu estou pronto, eu estou preparado, e eu sei que minha vida não está nas mãos dos médicos, a minha vida está na mão do nosso poderoso Deus. Ele foi para a cirurgia. Quando ele voltou, as complicações começaram. Em um determinado momento, meu pai disse: Thiago, você pode me dar a mão? E eu fui e dei a mão para o meu pai. Eu não sei o que aconteceu comigo, meu pai tinha 1,90 m e poucos, tá? Eu não sei o que aconteceu comigo, que eu nasci mais miudinho, mas eu dei a mão para aquele homem gigante que sempre me protegeu, cuidou e me ensinou a amar a Deus, e me ensinou a viver a missão de Deus. E no momento em que eu dei a mão para ele, eu entendi. Deus falou profundamente comigo, dizendo: Thiago, teu pai está partindo, mas esse legado é passado de geração em geração, e é a sua vez de viver de maneira consistente com o enredo de Deus. E naquele momento Deus falou: Thiago, você vai ser pai. 2 meses depois minha esposa estava grávida. Meu pai faleceu no dia seguinte, após esse momento. Minha filha nasceu depois de 1 ano. E eu dei a mão para minha filha. E essa foto representa esse legado passado de geração em geração, por todas as gerações. O que essa igreja viveu até aqui, esse legado precisa ser passado para a próxima geração. Eles precisam entender quão grande é o nosso Deus, o que Ele pode fazer na vida deles e através deles. E eles precisam decidir fazer parte da grande missão de Deus. Amém? Feche teus olhos. Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, pelo teu amor derramado sobre nós, o teu poder que atua em nós. Eu louvo a Deus por essa igreja, por essa história, tudo que o Senhor fez até aqui. Mas eu fico imaginando tudo que o Senhor ainda quer fazer. E nós fomos inspirados hoje a lembrar que teu poder é capaz de fazer infinitamente mais. Que essa igreja continue a sonhar, que essa igreja continue a enxergar, que essa igreja continue a visionar tudo aquilo que o Senhor é e que o Senhor quer fazer aqui e através daqui em Curitiba, por todo o Brasil
e por todo mundo. Pai, nós colocamos nossas vidas à tua disposição e a nossa oração é: não nos deixe de fora do que o Senhor quer fazer aqui e no mundo. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe.